Olá, galerinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um gênero textual, né? A narrativa. Vamos compreender o que é uma narrativa e vamos compreender também, né, os elementos que compõem uma narrativa. Vocês lembram o que é uma narrativa? Muito bem. Narrativa é um tipo de texto que descreve a vida de alguém, descreve fatos que acontecem em um lugar, descreve um lugar também, não é? Então narra, né, os fatos, né? Narra a vida de alguém. Onde a gente pode encontrar esse tipo de texto, né? A gente encontra ele nas fábulas, novelas, né? E a gente vê que isso está bem claro, porque está narrando ali uma história, né? Na fábula está narrando ali uma história entre os personagens, né? E aí na novela também, né? A gente percebe que a gente está assistindo a novela, aí a gente quer assistir cada vez mais, porque está narrando, né, a história ali da vida de alguém, né? E aí a gente fica curioso para saber o que vai acontecer no outro dia, né? E aí isso que se chama uma narrativa, né? Quando narra os fatos, narra o lugar onde acontece a história, né? Narra os personagens, né? Então narra cada parte da história. E hoje, né, para nos ajudar a compreender os elementos de uma narrativa, né, temos a turminha do Menino Maluquinho, que vai nos ajudar a compreender esse tipo de texto. Vamos lá? Maluquinho e os elementos da narrativa. Oba! Hoje vamos revisar os elementos de uma narrativa. Essa é muito fácil, Maluquinho. Vamos rever? Narrador. Quem é o narrador? Quem narra a história, podendo apenas ser observador dos fatos ou personagem dela. Então, o narrador é a pessoa que narra a história e ele pode participar dela sendo um narrador personagem, ele participa da história, né? E também pode ser um narrador observador, quando ele só narra a história, né? Só observa os fatos. Personagens, quem participa da história, né? Então, os personagens são todas aquelas pessoas que participam de toda a história, de toda a narrativa, né? Espaço, cenário, onde se passa a história. Então, o espaço ou o cenário é um lugar, né, onde se passa a história, certo? Situação inicial, o narrador apresenta algumas circunstâncias da história, como a época, o local, os personagens que participam da narrativa. Então, aqui é a situação inicial, é o início do texto, tá certo? É onde acontece a primeira parágrafo no texto, onde o autor, não é? Onde o narrador, ele apresenta os personagens, né? Ele apresenta o lugar, o espaço, né? O cenário onde vai acontecer aquela história, antecipa algumas coisas que vai acontecer ao longo da história. Então, isso é a situação inicial, né? Primeiro parágrafo do texto, comecinho do texto. Clímax, momento de maior tensão, quando o conflito entre os personagens centrais chega a um ponto em que não é mais possível adiar o desfecho. Então, aqui o clímax é aquela parte do meio do texto, né? E aí, esse clímax é onde os personagens entram em conflito, não é? Onde acontece algum problema, né, entre os personagens ali na história, que aí os personagens tentam resolver esse problema, não é? O conflito. E aí, isso é um momento de maior tensão, não é? Chega um ponto em que não é mais possível adiar o desfecho. E aí, pensando nisso, temos o desfecho, que é o último parágrafo do texto, da narrativa. Solução do conflito, como a história termina. Então, aqui no desfecho, né, que é a última parte do texto, sendo o último parágrafo, aqui vai resolver o conflito que foi gerado bem aqui no clímax, né? Então, aqui gerou todo o conflito no clímax. E bem aqui no desfecho, né, vai tudo se resolver, os personagens vão se resolver lá, né, entre si, e tudo
tudo vai ficar bem. Então, né, a gente viu aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aí da narrativa. Aqui é o começo, que é o narrador, personagem, espaço, cenário, que a gente tem que, quando vai escrever uma narrativa, a gente precisa logo pensar nisso aqui primeiro, não é? Quem é o narrador, uma pessoa para narrar a história, para contar, para escrever a história. Os personagens são as pessoas que vão participar daquela história e um espaço, um lugar onde vai acontecer toda aquela história, tá certo? E aí a gente parte para essa parte aqui de baixo, que é a parte em si, onde você vai escrever o texto, né? A situação inicial, né? Onde apresenta todo o cenário, é onde apresenta a história, né? Onde apresenta toda a história ali, o lugar e os personagens. E o clímax é a parte do meio do texto, né? Onde acontece aquele momento de tensão, problema, um conflito. E o desfecho vai solucionar esse conflito aqui, que aconteceu no clímax, que o desfecho é a última parte do texto. E aí, compreenderam? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que tenham gostado e até mais.